Hoje eu estou em um ambiente diferente para passar uma sacada que pode mudar a sua fotografia. Muita gente já sabe, mas também muita gente não sabe. Então se liga aí. Fala galera, eu sou o Matheus trazendo mais um conteúdo de fotografia para vocês. E hoje a gente vai falar sobre algo primordial para a fotografia. Talvez você esteja com dificuldade de fazer uma boa iluminação de dia, e é por isso que eu estou no ambiente externo, que é para falar sobre luz do sol, luz natural. Talvez você esteja com um problema de fazer fotos estouradas, talvez você esteja fotografando nos horários errados. Eu já errei muito nesse quesito. E como vocês sabem, o meu intuito é sempre ajudar vocês a pular esses erros que eu cometi. Então vamos lá? Primeiro a gente tem que entender como a nossa câmera enxerga a foto. Ah, Matheus, como a câmera enxerga a foto? Que shit você está falando? Bom, a nossa câmera enxerga a foto diferente do nosso olho. Então eu estou vendo uma cena aqui sensacional, um céu azul, eu estou tendo informação nas sombras, eu tenho informação nas áreas claras, mas minha câmera, se eu pegasse ela agora, ela não teria essa informação. Ou seja, se eu fotometrasse no céu, tudo aqui ia ficar escuro. E se eu fotometrasse nas partes escuras, todo o resto ficaria estourado. Então é bom entender isso para a gente não se frustrar na hora de, putz, eu não consigo reproduzir o que meu olho está vendo. É muito difícil você fazer isso. Então, entender bem a luz é primordial para você evitar também esse tipo de frustração. Porque às vezes você está vendo um cenário incrível ali com seus olhos, uma puta cena da hora, mas você não vai conseguir reproduzir aquilo na câmera, a não ser que você tenha as técnicas certas ou que você saiba as técnicas certas de edição. Mas eu preciso estudar a luz? A luz, ela compõe, eu acho que cerca de 80% de uma fotografia. É um quesito de um fotógrafo saber entender a luz. Eu ainda não estou entrando na parte de flash ou LED, eu estou falando de luz natural. E a luz natural, ela muda ao decorrer do dia. Agora, assim como a luz é importante, a sombra também é muito importante. Putz, mas a sombra... Um grande erro que eu vejo as pessoas cometendo, e eu já cometi também, é evitar a sombra. Tentar fazer fotos totalmente sem sombras. A sombra é o que traz textura para as fotos. Uma foto bem sombreada é uma foto bem texturizada, é uma foto com uma informação real, porque a gente enxerga as sombras. E a gente sempre tenta, vou meter um monte de flash para tirar sombra, ou não gosto de sombra. Lógico, a gente tem que saber quais são as sombras legais e quais são as sombras não desejadas. Trabalhar com as sombras certas. E tem alguns cuidados que a gente tem que tomar na hora de trabalhar com a sombra, porque sombras indesejadas podem estragar uma foto. Uma sombra no rosto que não é legal. Quando eu fotografo skate, eu sempre fico muito ligado no boné, porque às vezes dá uma sombra horrível no rosto da pessoa, de quem eu estou fotografando, do atleta no caso, e não é uma sombra legal, então a gente tem que tomar cuidado. Não é porque também, a sombra é algo natural da vida, sombra é algo natural de uma cena, que eu vou deixar todas as sombras aparecerem. É saber trabalhar com elas e saber também trabalhar com a luz. E eu sei que é muita coisa para absorver. E eu também, quando eu comecei, eu não entendi essa questão da luz e da sombra. E eu lembro o dia exato que eu saquei essa parada da sombra, que eu falei assim, nossa, a sombra ela é tão importante como a luz. E foi num dia que eu estava fazendo umas fotos para uma matéria de um blog aqui da minha cidade, que se chama Taba. Eu estava, inclusive, com o Rodolfo, que está aqui me produzindo. Nós estávamos com 2 flashes. Eu estava com 2 flashes e ele estava com 2 flashes também. E tinha uma manobra que a gente ia fazer na escada, uma manobra do Júnior, um skatista aqui da região. E eu fiz a minha foto super bem iluminada, sem sombras. E para mim, sinceramente, tinha ficado boa. Mas o Rodolfo, que já estudava fotografia há muito mais tempo que eu, fez uma foto com sombras. Tinha sombras nas escadas. Acho que ele nem sabe que eu ia falar disso agora, mas é algo que eu lembrei e me ajudou muito depois disso, que é pensar nas sombras assim como eu penso na luz. Então, quando eu peguei a foto dele tinha muito mais textura. A foto dele era tridimensional. A sombra ela traz essa tridimensionalidade para a nossa fotografia. E eu falei assim, caramba, tipo, eu tô precisando estudar isso na minha fotografia. Eu tô precisando estudar sombra. E a partir daí eu comecei a observar a sombra da mesma forma que eu observo a luz, com a mesma importância. B, você já deve saber disso.
os horários e como funciona a luz do sol no decorrer do dia. Tem uns horários que nós fotógrafos gostamos muito de fotografar, que é a hora dourada, que é no amanhecer do sol e no pôr do sol. Normalmente 30 minutos antes ali dele se pôr, é uma luz sensacional, e 30 minutos ali entre ele tá surgindo, né, no dia. Agora sim, Matheus, mas esses são os únicos horários que eu devo fotografar? Na real, não existe horário certo para fotografar, tá? Existe um resultado que você quer alcançar com uma foto. Eu não vou te falar assim, fotografa depois das 5 horas ou fotografa nas 6 horas da manhã que a tua foto vai sair boa, porque depende muito do resultado que você quer alcançar. Se você quer uma foto com uma luz dura, você consegue fotografar ali 2 horas da tarde, meio-dia, que a luz está bem em cima, né? Então depende muito do resultado que você quer alcançar nessa foto. Agora é lógico, saber também aproveitar um pôr do sol, saber também aproveitar um amanhecer do sol é primordial. Eventualmente a gente não consegue sempre aproveitar essas luzes, porque é uma luz natural e foge do nosso controle ali. Mas conseguir uma luz boa ali, conseguir uma foto que a gente planejou para fazer num certo horário é surpreendente, porque a gente pensa naquela foto naquele horário, a gente que anda em pistas de skates, a gente que conhece os picos da nossa cidade, eu pelo menos observo muito a luz, eu te aconselho a fazer o mesmo. Qual horário é melhor para fazer aquela foto? Como a luz do sol vai preencher o meu objeto, a pessoa de frente, ou como ela vai vir de costa. Então é sempre observar a luz para tentar ter uma fotografia diferenciada também. De manhãzinha, quando o sol ali está amanhecendo, ele está com aquela luz lateral, aquela luz legal de fotografar, e não é uma luz tão forte. Isso é importante você saber também. Porque, por exemplo, é muito difícil você fazer uma foto com fundo desfocado, priorizando ali a abertura da lente, com um sol muito forte, que é o sol de meio-dia que está em cima. Um sol que pelo menos que eu não costumo fotografar, até pelo desconforto que é entre as 10 horas da manhã e ali às 3 da tarde, que é um sol que ele está muito forte. Eu fico sem algumas opções. Analise a foto que você quer fazer, pense nela, pense na luz que você gostaria de ter nela e procure o melhor horário para fazer essa foto. Um horário que eu não costumo fotografar muito é nos horários de 11 da manhã até as 2 da tarde, que o sol está muito forte. No caso, a minha câmera, ela só vai até 4.000 de velocidade. Então eu já tenho que tirar o desfoque nesse horário porque o sol é muito forte. E eu não costumo usar filtros, então eu tenho que sempre compensar a exposição na abertura. O ISO já está no mínimo. Então, dependendo do resultado que você quiser, por exemplo, eu quero uma foto com fundo bem desfocado, talvez você não consiga fazer nos horários que o sol está muito em cima, que o sol está muito forte. Então, pense muito no resultado que você quer alcançar para pensar na luz. É importante a gente entender também as luzes que o ambiente natural pode nos proporcionar. Por exemplo, num dia nublado, a luz está super suave. Você tem aquela luz que não te dá nenhuma sombra. É uma luz legal de se trabalhar. Você consegue fazer quase todas as fotos, independente do horário do dia. Apesar de ser uma luz que eu não gosto muito. O céu normalmente é meio feio. Eu gosto, como eu falei, da sombra e das luzes. Então não é uma luz que me agrada muito, mas é uma luz que vai funcionar para qualquer fotografia. E tem a luz dura. A luz dura é aquela luz marcada, que tem uma luz forte ali e ele dá aquela sombra marcada. Mas é tomar cuidado com as frustrações novamente. Porque às vezes você está ali focado em fazer uma foto com uma puta luz do sol que você pensou há vários dias naquele ambiente, naquele pico, ou naquele retrato, e aí chega na hora, o céu está nublado, está uma luz suave. Então é importante entender esses contratempos com a luz do sol. E assim também como pode rolar uma chuva, por exemplo. Agora eu vou te dizer como é que você pode definir um horário para fazer uma foto. Eu vou falar como é que eu defino, tá? Primeiro, eu vou usar flash na foto? Putz, mas tu acabou de falar que tu não ia falar de flash. Mas o que acontece é o seguinte. Quando a luz do sol está muito forte, não importa a potência que eu coloque os meus flashes, eles não vão fazer diferença alguma. Porra, mas o flash não é mega forte? Eu não tenho os flashes mais potentes que tem aí no mercado. Quem tem, trabalha a hora que quiser do dia aí, mas eu não tenho. Então,
esse foi algo que eu aprendi na marra que fez muita diferença. Por exemplo, se eu quero usar um flash, quero fazer uma foto com flash de dia, eu tenho que entender que a luz do sol ela tem que estar mais fraca. Quais são os horários que a luz do sol está fraca? São aqueles horários, fim de tarde ou comecinho da manhã. Então já trabalho assim, eu quero fazer uma foto com flash, eu já tenho que saber, já sei mais ou menos qual horário eu tenho que ir ali para fazer aquela foto. Ou então, utilizar lugares com sombras para fazer essas fotos. Quem tem flashes normais, speedlights pequenos, como eu tenho, a gente utiliza muito desse artifício. É saber qual horário aquele determinado local vai estar com sombra para a gente poder incluir o flash e fazer aquelas fotos bem legais de flash. Então a luz natural, para quem não tem flashes potentes, é muito importante entender isso. Porque eu já fiquei muitas vezes frustrado em chegar num pico e colocar o flash e a foto não ficar legal. E eu vou dar um exemplo aqui. Essa foi uma foto que eu fiz recentemente. A gente chegou, eu acho que era umas 3h30 nesse pico, e eu fiz essa foto aqui do baraco. Eu falei assim, putz, é uma foto, já tem um moment, é uma foto legal, registrei. Ele foi tentando, chegou no fim de tarde, que a luz estava mais de boa ali, mais baixinha, a luz do sol estava menos forte. Quando eu coloquei os dois flashes, ficou algo surreal. E me lembrou desse sentimento que é saber fotografar com flash nos horários certos. Então, ó, essa foto que eu vou passar agora, eu fiz entre 3h30 da tarde. E essa outra foto eu fiz no final da tarde. Olha a diferença das duas fotos. Então é bom você conhecer os locais que você vai fotografar para conhecer também qual o melhor horário para fazer uma foto naquele determinado local. Às vezes você consegue uma silhueta, às vezes você consegue brincar com as sombras. Então, estude bastante o local que você vai fotografar para saber se o horário é com uma luz mais dura, para saber se é com uma luz mais suave. Tem um fotógrafo famosíssimo que é o Henri Cartier-Bresson. Ele passava dias estudando a luz num determinado local para poder fazer a foto. E olha que louco, olha como a foto era pensada. E eu te garanto que quando você começar a pensar na luz, quando você começar a pensar numa foto, em criar mesmo uma fotografia, e não capturar o momento ali rápido que aconteceu, quando você pensar mesmo em criar qual luz eu vou usar, qual composição eu vou usar, quando você já for fazer a foto pensando na foto, vai ter um sentimento muito legal de que, putz, eu criei essa fotografia. E novamente, eu falei no começo, eu vou falar agora de novo, não existe horário ideal para fotografar, existe o resultado que você quer alcançar. Sua foto ela pode ser incrível com uma luz dura, a moda usa bastante luz dura, editoriais de moda usam muito luz dura, ou se você quer, você pode também fazer uma foto incrível com uma luz suave, vai muito do resultado que você quer alcançar. Comece a pensar na luz e eu te garanto que a tua fotografia vai ficar diferenciada. Isso era o que eu queria passar para você hoje. Estude a luz e mude a sua fotografia, porque quando eu comecei a observar a luz, a minha fotografia também mudou. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.